É bom saber, os pedidos de concessão de auxílio maternidade estão mantidos. Simon Cavalcante é quem vai trazer os detalhes dessa informação. Muitas mamães não sabem, mas nesse ano passou a ser possível a possibilidade do pedido de prorrogação do pagamento do salário maternidade, um direito importante que é bom saber. Por isso, eu vou conversar agora com a doutora Sara Diniz, que é advogada especialista em direito previdenciário. Doutora Sara, conta pra gente, né, essa novidade que é importante, começou nesse ano, muitas mamães não sabem, mas por que, né, teve essa novidade, a partir de quê? Exatamente. O salário maternidade ele é concedido por apenas 120 dias. Essa era a regra antiga. Em março de 2021, por meio de uma decisão do STF, ficou permitido que esse período fosse prorrogado. Em quais situações? Quando, após o parto, há alguma complicação, ou com a gestante, ou com a criança, ou com ambos, e é necessário o internamento dessas pessoas, ou da criança, ou da mãe, por um determinado período. Então, o benefício de salário maternidade, ele vai perdurar enquanto essas pessoas, mãe, criança, estejam internadas. Após a alta de um dos dois ou de ambos, o que ocorrer por último, será ainda concedido mais 120 dias. Então, o prazo de 120 dias, na verdade, ele começa a contar após a alta da gestante ou da criança. Ou seja, isso foi uma forma de garantir esse direito de mãe e filho que, às vezes, muitas mães passaram por essa situação de ficar meses internado, a própria criança, sem ter esse contato direto? Exatamente. O que poderia ocorrer em razão de uma complicação do parto, a mãe ou a criança ficarem internados por 120 dias, exatamente o período de concessão do benefício, e após a alta, a mãe ter que retornar ao trabalho. Então, a portaria conjunta do INSS, ela visa exatamente essa proteção, a convivência no âmbito domiciliar da mãe com a criança. E como é que essa mãe, essa segurada, pode requerer esse direito? Pronto, exatamente. Ela pode requerer por meio de uma solicitação ao INSS, por meio da Central 135, com o serviço solicitar a prorrogação do salário maternidade. Diretamente é feito no INSS nos casos de seguradas, empregadas domésticas, contribuintes individuais. Na verdade, a segurada empregada, ela deve requerer diretamente ao seu empregador. Nos demais casos, o requerimento é feito perante o INSS por meio do 135. Na ocasião do requerimento, o servidor irá analisar esse pedido e irá solicitar a essa gestante um documento médico comprovando a sua internação. Esse documento médico deve ser emitido pela entidade responsável pela internação dela ou da criança e fornecer períodos de internação, pelo menos uma previsão, para que o INSS conceda esse benefício. Existe alguma exceção nesse caso? A exceção, na verdade, é sobre o requerimento, né? Quando é a empregada, ela pede ao seu empregador, mas se a empregada for de um microempreendedor individual ou uma empregada por contrato intermitente, esse requerimento é feito diretamente ao INSS, que é o responsável pelo pagamento. Acontece caso, a gente sabe que hoje é questão de benefício, o INSS é muito criterioso, às vezes nega. Acontece casos assim, e caso isso venha acontecer, ou seja, essa mãe não consiga, o que é que ela deve fazer? Se o INSS indeferir essa prorrogação, ela tiver a comprovação por meio de documentos médicos que há um nexo entre a internação e o parto, por exemplo, uma criança que nasce prematura ou mesmo qualquer outro tipo de complicação, ela pode ajuizar uma ação para ter esse direito garantido, a prorrogação. Existe um limite nesse prazo de prorrogação do salário maternidade? O limite é o seguinte, o limite se dá após a alta. Enquanto a mãe ou a criança estiver internada, não há limite. O limite se conta a partir da alta. A partir da alta, ela só pode ter direito a 120 dias. Então, a prorrogação, na verdade, é considerando esse período de internação. Esse excesso de dias que ela não poderá ficar em casa justamente com a sua criança, então é o que aumenta, porque os 120 dias realmente é o período do salário maternidade. Bom, a gente está falando de uma situação, né, da hipótese de pedido da prorrogação do salário maternidade. Mas para aquelas mamães de primeira viagem que nunca solicitaram esse benefício, como é que elas fazem? Pronto, as mães precisam se dirigir ao INSS, no caso das seguradas contribuinte individual, segurado especial. Para fazer esse requerimento pode ser feito por meio do 135, 28 dias antes do parto, geralmente é feito esse requerimento. Então, vai ter o parto. Se tiver qualquer situação de complicação ali que faça com que a mãe ou a criança ou ambos precisem ficar internados, então essa segurada vai ter que fazer um requerimento pelo 135 para solicitar o salário maternidade, na verdade a prorrogação.
ela vai ter que apresentar uma documentação médica da entidade onde ela está internada para que o INSS avalie e conceda a prorrogação. No caso de segurada empregada, esse requerimento deve ser feito perante o seu empregador. Tá certo, doutora Sara. Então, muito obrigado por essas informações importantes. Pois é, fique ligado, é bom saber. Simon Cavalcante para o Correio Debate. Final do Correio